A natureza é capaz de criar criaturas tão incríveis que, se alguém descrevesse suas habilidades sem provas, muita gente acreditaria estar ouvindo uma história de ficção científica. Em algum lugar do planeta existem animais capazes de mudar completamente de aparência, produzir eletricidade, sobreviver no espaço, caminhar sobre a água e até mesmo regenerar partes inteiras do próprio corpo. Essas habilidades não surgiram por acaso. Elas foram desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução, em uma disputa constante pela sobrevivência. Cada espécie precisou encontrar soluções únicas para escapar de predadores, capturar presas ou se adaptar aos ambientes mais extremos da Terra. E foi justamente essa corrida pela sobrevivência que criou alguns dos seres mais extraordinários já vistos. Neste vídeo você vai conhecer animais que parecem desafiar as leis da natureza. Alguns são tão impressionantes que cientistas ainda estudam como suas habilidades funcionam. Outros são tão raros que poucas pessoas já ouviram falar deles. Então prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir criaturas capazes de fazer coisas que parecem impossíveis. E quanto mais avançarmos na lista, mais surpreendentes ficarão as habilidades desses animais. Polvo mímico. Imagine viver em um ambiente onde praticamente tudo quer te atacar. No fundo do oceano, cercado por peixes maiores, tubarões e diversos predadores, sobreviver não é uma tarefa fácil. Mas o polvo mímico encontrou uma solução que o transformou em um dos animais mais impressionantes do planeta. Diferente da maioria das criaturas marinhas, ele não depende apenas da velocidade ou da força para escapar dos perigos. Sua maior arma é a capacidade de se transformar em outros animais. E não estamos falando apenas de mudar de cor. O polvo mímico consegue alterar a forma do próprio corpo e imitar os movimentos de diversas espécies diferentes. Quando percebe a presença de um predador, ele analisa rapidamente a situação e escolhe qual personagem vai interpretar. Se o inimigo teme cobras marinhas venenosas, o polvo esconde parte dos braços e movimentos restantes de maneira semelhante a uma cobra. Se a ameaça costuma evitar arraias, ele abre seus tentáculos formando um formato achatado que lembra esse animal. Em outras situações ele pode imitar peixes-leão, águas-vivas e outras criaturas perigosas. O mais incrível é que ele não utiliza uma única estratégia para todas as ocasiões. Ele adapta sua atuação de acordo com o predador que está enfrentando. Essa inteligência faz do polvo mímico um verdadeiro mestre do disfarce. Muitos cientistas acreditam que sua capacidade de observação e adaptação está entre as mais avançadas já registradas em animais invertebrados. Enquanto outras espécies fogem do perigo, ele engana seus inimigos fazendo acreditar que estão diante de algo muito mais ameaçador. Em um mundo onde um erro pode significar a morte, o polvo mímico transformou a arte da ilusão em uma ferramenta perfeita de sobrevivência. E por isso ele merece abrir nossa lista dos animais com habilidades mais incríveis da natureza. Camaleão. Quando as pessoas pensam em habilidades extraordinárias no reino animal, o camaleão quase sempre aparece entre os primeiros exemplos. Porém, existe um detalhe que muita gente desconhece. A famosa mudança de cor é apenas uma pequena parte do que torna esse réptil tão impressionante. Diferente do que muitos acreditam, ele não muda de cor apenas para se camuflar. As alterações em sua pele também servem para regular a temperatura corporal, demonstrar emoções, intimidar rivais e até atrair parceiros durante a época de reprodução. Dentro de sua pele existem células especiais capazes de refletir diferentes comprimentos de onda da luz, criando uma enorme variedade de cores e padrões. Mas suas habilidades não param por aí. Os olhos do camaleão funcionam quase como câmeras independentes. Enquanto um observa um lado do ambiente, o outro pode monitorar uma direção completamente diferente. Isso significa que ele consegue vigiar praticamente tudo ao seu redor sem precisar mover a cabeça. Quando localiza uma presa, acontece outro espetáculo da natureza. Sua língua é lançada em uma velocidade impressionante, alcançando uma distância maior que o próprio corpo em uma fração de segundo. A precisão é tão grande que insetos quase não têm chance de escapar. Em um ambiente cheio de perigos, essa combinação de visão avançada, mudança de cor e ataque rápido transformou o camaleão em uma das criaturas mais fascinantes do planeta. Peixe arqueiro. Imagine estar descansando tranquilamente sobre uma folha acima da água quando, de repente, um disparo certeiro o atinge e o derruba direto para a boca de um predador.
É exatamente assim que muitas presas descobrem a existência do peixe-arqueiro. Esse animal desenvolveu uma habilidade que parece impossível para um peixe comum. Ele consegue mirar em insetos posicionados acima da superfície e lançar um jato de água extremamente preciso para derrubá-los. O mais impressionante é que ele não atira aleatoriamente. O peixe-arqueiro leva em consideração a refração da luz causada pela água, algo que altera a posição aparente dos objetos. Em outras palavras, ele corrige automaticamente um erro visual que poderia enganar muitos animais. Depois de calcular a posição real do alvo, dispara um jato poderoso que acerta com incrível precisão. Alguns indivíduos conseguem atingir insetos localizados a mais de 1 metro de distância. Cientistas descobriram que esses peixes aprendem e aprimoram a pontaria com a experiência, tornando-se caçadores cada vez mais eficientes. Em rios e manguezais da Ásia, essa habilidade garante uma fonte constante de alimento e demonstra que a inteligência na natureza pode surgir das formas mais inesperadas. Lagarto basilisco. Se alguém dissesse que existe um animal capaz de correr sobre a água, muitas pessoas pensariam em algum truque ou ilusão. No entanto, o lagarto basilisco realiza exatamente isso. Conhecido como Lagarto Jesus, ele ganhou esse apelido por sua incrível capacidade de atravessar rios e lagos sem afundar imediatamente. Quando se sente ameaçado, dispara em alta velocidade usando as patas traseiras. Seus pés possuem estruturas especiais que aumentam a área de contato com a água. A cada passo, ele cria pequenas bolsas de ar e impulsos rápidos que impedem seu corpo de afundar por alguns segundos. Embora eventualmente perca velocidade e precise nadar, esse curto período é suficiente para escapar de muitos predadores. Assistir a um basilisco atravessando a superfície de um rio é uma das cenas mais impressionantes da natureza. Para os cientistas, ele representa um exemplo extraordinário de adaptação evolutiva. Enquanto outras espécies precisaram desenvolver garras maiores, venenos ou camuflagem, o basilisco encontrou uma solução completamente diferente. Ele literalmente transformou a água em uma rota de fuga. Besouro bombardeiro. Pequeno, aparentemente indefeso e fácil de ignorar. À primeira vista, o besouro bombardeiro não parece representar nenhuma ameaça. Porém, qualquer predador que tente atacá-lo descobre rapidamente que está diante de uma verdadeira arma química ambulante. Dentro do seu corpo existem compartimentos que armazenam substâncias diferentes. Quando surge uma ameaça, esses compostos são misturados em uma câmara especial, provocando uma reação química extremamente rápida. O resultado é uma explosão controlada que libera um jato quente e irritante diretamente contra o agressor. A temperatura pode se aproximar dos 100 graus Celsius, além de produzir um estalo audível. O mais incrível é que o besouro consegue direcionar esse disparo para diferentes ângulos, aumentando suas chances de defesa. Muitos predadores recuam imediatamente após experimentar o ataque. Cientistas estudam esse mecanismo há décadas porque ele combina química, engenharia biológica e precisão em um organismo minúsculo. Em comparação ao seu tamanho, poucas criaturas possuem uma defesa tão sofisticada quanto a desse incrível inseto. Morcego. Quando o sol desaparece e a escuridão toma conta do ambiente, a maioria dos animais perde grande parte de sua capacidade de enxergar. Mas para os morcegos, a noite é o momento perfeito para caçar. Eles possuem uma habilidade conhecida como ecolocalização, um sistema tão eficiente que inspira tecnologias utilizadas até por seres humanos. O processo funciona de maneira impressionante. Enquanto voam, os morcegos emitem sons de alta frequência que se espalham pelo ambiente. Quando essas ondas sonoras atingem árvores, rochas, insetos ou qualquer outro objeto, retornam na forma de eco. O cérebro do morcego interpreta essas informações quase instantaneamente, criando um verdadeiro mapa tridimensional ao seu redor. Isso permite detectar obstáculos minúsculos, calcular distâncias com enorme precisão e localizar presas em pleno voo. Alguns conseguem identificar até mesmo o movimento das asas de um inseto no escuro total. O mais surpreendente é que tudo isso acontece em frações de segundo. Enquanto para nós a escuridão representa uma limitação, para o morcego ela é apenas mais um cenário onde suas habilidades extraordinárias brilham. Essa adaptação permitiu que eles ocupassem nichos ecológicos únicos e se tornassem alguns dos caçadores noturnos mais eficientes do planeta. Enguia elétrica.
Imagine possuir dentro do próprio corpo uma espécie de usina elétrica capaz de produzir descargas poderosas. Essa é a realidade da enguia elétrica, um dos animais mais fascinantes dos rios da América do Sul. Apesar do nome, ela não é uma enguia verdadeira, mas sim um peixe que desenvolveu uma habilidade rara no reino animal. Grande parte do seu corpo é composta por órgãos especializados na geração de eletricidade. Quando precisa capturar uma presa ou se defender, ela libera impulsos elétricos capazes de atravessar a água rapidamente. Algumas descargas são utilizadas para navegação e comunicação. Outras são muito mais fortes e podem atordoar peixes, afastar predadores e até derrubar animais maiores que se aproximem demais. Cientistas descobriram que a enguia consegue controlar a intensidade da eletricidade produzida, utilizando diferentes níveis de energia dependendo da situação. Essa capacidade transformou o animal em um verdadeiro predador elétrico. Em ambientes onde a visibilidade costuma ser limitada, sua eletricidade funciona como uma arma extremamente eficiente. Poucas criaturas conseguem rivalizar com uma estratégia tão impressionante. Rã voadora. Nem todas as rãs passam a vida apenas pulando entre folhas e galhos. Algumas espécies desenvolveram uma habilidade tão incomum que parecem desafiar a gravidade. Conhecidas como rãs voadoras, elas são capazes de planar pelo ar ao saltar de grandes alturas. Embora não realizem um voo verdadeiro como os pássaros, conseguem percorrer distâncias surpreendentes entre as árvores. O segredo está nas grandes membranas presentes entre seus dedos. Quando abrem as patas durante o salto, essas membranas funcionam como pequenos paraquedas, aumentando a resistência ao ar e reduzindo a velocidade da queda. Isso permite que mudem de direção e controlem a trajetória durante o deslocamento. Em florestas tropicais densas, essa habilidade oferece inúmeras vantagens. Em vez de descer até o solo, onde existem mais predadores, elas podem se mover de árvore em árvore utilizando o ar como caminho. O resultado é uma forma de locomoção extremamente eficiente que ajuda na busca por alimento e na fuga de ameaças. Ver uma dessas rãs deslizando silenciosamente pela floresta é uma demonstração impressionante da criatividade e da evolução. Peixe-pedra. No fundo do oceano vive um mestre absoluto da camuflagem. O peixe-pedra possui uma aparência tão semelhante a uma rocha coberta por algas que muitas vezes é praticamente impossível distingui-lo do ambiente ao redor. Seu corpo apresenta texturas irregulares, cores discretas e detalhes que imitam perfeitamente o fundo marinho. Essa habilidade permite que permaneça imóvel por longos períodos aguardando a aproximação de uma presa desavisada. Quando o momento certo chega, ele abre a boca em uma velocidade impressionante e captura o alvo antes que ele perceba o perigo, mas a camuflagem não é sua única arma. O peixe-pedra também possui espinhos venenosos capazes de causar dores intensas e sérios problemas para qualquer animal que tente atacá-lo. Dessa forma, ele combina ataque e defesa em uma única estratégia extremamente eficiente. Sua capacidade de desaparecer completamente na paisagem faz dele um dos especialistas em disfarce mais extraordinários da natureza. Cobra cuspidora. Entre todas as serpentes do mundo, poucas desenvolveram uma técnica defensiva tão peculiar quanto a cobra cuspidora. Em vez de depender exclusivamente da mordida, ela é capaz de lançar veneno diretamente contra possíveis ameaças. E não se trata de um simples jato sem direção. Essas cobras conseguem mirar com incrível precisão os olhos de seus alvos, mesmo a vários metros de distância. Quando o veneno entra em contato com a região ocular, provoca dor intensa, irritação e, em casos graves, pode causar danos permanentes à visão. Essa habilidade oferece uma enorme vantagem. Diferente de outras serpentes que precisam se aproximar para atacar, a cobra cuspidora consegue neutralizar ameaças mantendo uma distância relativamente segura. Cientistas acreditam que essa adaptação surgiu ao longo de milhões de anos como uma resposta ao aumento da pressão exercida por predadores. O resultado foi o desenvolvimento de uma das defesas mais impressionantes já vistas entre os répteis. Sua precisão é tão grande que muitos pesquisadores a consideram uma verdadeira especialista em pontaria dentro do reino animal. Camarão louva a Deus. No fundo dos oceanos vive um animal pequeno, colorido e aparentemente inofensivo. Porém, por trás dessa aparência existe uma das armas mais poderosas já desenvolvidas pela natureza. O camarão louva a Deus possui membros especializados que funcionam como verdadeiros martelos biológicos.
Quando encontra uma presa ou precisa se defender, ele dispara um golpe tão rápido que mal pode ser visto a olho nu. A velocidade é tão extrema que a água ao redor sofre um fenômeno chamado cavitação, formando bolhas que colapsam instantaneamente e liberam uma enorme quantidade de energia. O resultado é um impacto devastador capaz de quebrar conchas extremamente resistentes. Em alguns casos, a força é tão grande que pode até danificar vidros de aquários inadequados. Mas não é apenas sua força que impressiona. Seus olhos estão entre os mais avançados do reino animal, sendo capazes de detectar uma quantidade de cores muito superior à percebida pelos seres humanos. Enquanto enxergamos apenas uma pequena parte do espectro visual, o camarão louva-a-Deus percebe detalhes invisíveis para nós. Essa combinação de visão avançada e força absurda faz dele uma das criaturas mais extraordinárias dos oceanos. Axolote. Entre todos os animais da Terra, poucos possuem uma habilidade tão surpreendente quanto a do axolote. Esse curioso anfíbio, encontrado originalmente no México, é capaz de realizar algo que parece impossível. Quando perde uma pata, parte da cauda ou sofre danos em órgãos importantes, ele simplesmente regenera as estruturas perdidas. E não estamos falando de uma cicatrização comum. O axolote reconstrói tecidos complexos quase perfeitamente, incluindo músculos, nervos, vasos sanguíneos e até partes do coração. Em certas situações, ele também consegue regenerar regiões da medula espinhal e do cérebro. Cientistas estudam esse fenômeno há décadas porque ele pode fornecer pistas importantes para o desenvolvimento de tratamentos médicos no futuro. Enquanto a maioria dos animais depende de processos limitados de recuperação, o axolote possui mecanismos biológicos extremamente avançados que permitem reconstruir partes inteiras do corpo. Essa habilidade extraordinária transformou o pequeno anfíbio em uma das criaturas mais estudadas pela ciência moderna. Para a maioria das espécies. Lula vampira. Nas profundezas escuras dos oceanos, onde a luz do sol nunca chega, vive uma criatura tão misteriosa que recebeu um nome digno de filmes de terror. A lula vampira habita regiões extremas do planeta, locais onde a pressão é enorme e o alimento é escasso. Para sobreviver nesse ambiente hostil, ela desenvolveu uma habilidade extraordinária. Quando se sente ameaçada, libera uma nuvem de partículas bioluminescentes que brilham intensamente na escuridão. Esse espetáculo luminoso confunde predadores e cria uma distração perfeita para sua fuga. Diferente de muitas lulas que utilizam tinta escura como defesa, a lula vampira transformou a própria luz em uma arma de sobrevivência. Seus olhos gigantes também ajudam a detectar movimentos mínimos em ambientes quase completamente escuros. Em um mundo onde enxergar pode significar viver ou morrer, essas adaptações fazem toda a diferença. A lula vampira é uma prova de que a natureza consegue criar soluções surpreendentes até mesmo nos lugares mais extremos da Terra. Pica-pau. Se um ser humano tentasse fazer o que um pica-pau faz diariamente, provavelmente sofreria uma grave lesão em poucos segundos. Essas aves passam boa parte da vida golpeando troncos com o bico em alta velocidade, produzindo impactos extremamente fortes. O mais impressionante é que elas conseguem repetir esse movimento milhares de vezes ao longo do dia sem sofrer danos cerebrais. Durante muito tempo, cientistas tentaram entender como isso era possível. A resposta está em uma combinação de adaptações extraordinárias. O crânio do pica-pau possui estruturas capazes de distribuir a força dos impactos, reduzindo drasticamente os danos causados pelas batidas. Além disso, sua língua possui uma anatomia incomum, envolvendo parte do crânio e ajudando a absorver vibrações. Essa habilidade permite que a ave perfure troncos em busca de insetos escondidos sob a madeira. Formiga tecelã. Quando pensamos em grandes construtores da natureza, geralmente lembramos de castores ou cupins. Porém, existe um pequeno inseto que realiza obras igualmente impressionantes. A formiga tecelã constrói ninhos suspensos utilizando folhas vivas das árvores. O mais surpreendente é o método empregado durante a construção. Centenas ou até milhares de formigas trabalham em conjunto para puxar folhas e aproximá-las umas das outras. Quando a distância é grande demais, elas formam verdadeiras correntes vivas utilizando os próprios corpos. Depois disso, entram em ação as larvas da colônia.
As operárias seguram as larvas como se fossem ferramentas e utilizam a seda produzida por elas para costurar as folhas. O resultado é uma estrutura resistente e perfeitamente integrada ao ambiente. Esse comportamento demonstra um nível extraordinário de cooperação. Nenhuma formiga individual compreende o projeto completo, mas juntas conseguem criar construções complexas que garantem abrigo. Depois de conhecer esses 20 animais extraordinários, fica claro que o planeta ainda está repleto de mistérios e capacidades que parecem desafiar a lógica. Cada uma dessas habilidades foi construída ao longo de milhões de anos de evolução, em uma disputa constante pela sobrevivência. E talvez o mais impressionante seja perceber que a ciência continua descobrindo novas informações sobre essas criaturas todos os anos. Isso significa que muitos segredos da natureza ainda permanecem escondidos, esperando para serem revelados. Se este vídeo conseguiu surpreender você, imagine quantas outras maravilhas existem espalhadas pelos oceanos, florestas, desertos e montanhas do planeta. A natureza nunca para de nos mostrar que a realidade pode ser muito mais incrível do que qualquer obra de ficção. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar explorando os animais mais incríveis do mundo. Até o próximo vídeo.